Carta, 2 Coríntios 5, versículo 7. A palavra diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Então o versículo está dizendo, né? Porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, quando é que nós vivemos pela fé? Quando nós conhecemos verdadeiramente quem é o nosso Deus. Quando nós conhecemos verdadeiramente o Deus a quem nós servimos. Aí sim nós andamos por fé. Então, para que você ande por fé, você precisa conhecer verdadeiramente esse Deus. Mas qual Deus? O Deus que é descrito aqui na Bíblia. Tem pessoas, irmãos, que só conhecem assim um Deus que dá casa, que dá carro, que dá prosperidade. Só que o Deus da Bíblia, ele é um Deus muito maior. Ele é tremendo, ele é o dono dos céus, dono da terra, ele é o dono do ouro, dono da prata, ele é o dono da vida, ele é aquele que salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e ainda nos leva para o céu. Então, irmãos, a maior parte dos nossos problemas, eles são derivados da nossa falta do conhecimento de quem é Deus. Muitas vezes nós sofremos, irmãos, por não conhecer o Deus a quem nós servimos. E lá em Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então eu pergunto a vocês, e você? Você conhece ao Deus verdadeiro? Não assim o Deus da imaginação dos homens, mas o Deus, como eu disse, o Deus que ele é descrito aqui na Bíblia. Você o conhece assim, com um conhecimento tão íntimo, de forma que o siga, de forma que o ame? Isso, irmãos, é uma questão assim muito importante. Por quê? Porque lá em João 17,3 diz assim, a palavra, né, nos ensina assim, que a vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Então, segundo a palavra de Deus, irmãos, Deus, ele é a verdade. Vamos ver isso, está em Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Então a palavra está dizendo, né, que o Senhor, ele é a nossa rocha. Ele é perfeito, ele é justo em tudo o que ele faz. Ele é fiel, ele é correto e ele julga com justiça e com honestidade. A palavra de Deus também diz que Jesus Cristo é a verdade. Lá em João 14,6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. E vamos ver também o que fala em 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui está dizendo, resumindo esses versículos, irmãos, que o Filho de Deus, ele já veio e ele nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. Então nós vimos, não é, que Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A palavra também é a verdade. Porque lá em João 17:17 também diz: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmãos, quando é que nós conhecemos a verdade? É quando nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Um dia eu conheci a verdade. Eu entendi qual era a vontade de Deus para a minha vida. E essa verdade me libertou. E eu creio também que assim aconteceu com vocês.
A palavra de Deus também diz, irmãos, que os mandamentos de Deus são a verdade. Vamos ver isso, está no Salmo 119, 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos são a verdade. Está vendo? Então, todos os mandamentos de Deus são verdadeiros. Então, nós vimos que Deus, Jesus Cristo, sua palavra e seus mandamentos são a verdade. Então, como eu disse, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, Jesus, irmãos, ele nos libertou do pecado, ele nos libertou da morte. Jesus Cristo, nós sabemos que ele pagou um alto preço com o seu sangue derramado lá na cruz. Então, irmãos, Jesus, ele nos libertou. E nós, o que é que nós temos feito com essa liberdade que o Senhor nos deu? Nós devemos usá-la, sim, irmãos, com prudência. As Escrituras, elas dizem, né, que nós podemos todas as coisas, mas nem tudo, irmãos, convém. Então, nós precisamos usar, assim, a liberdade que Deus nos deu, para quê? Para ajudar outras pessoas também, que estão cativas, né, muitas vezes num pecado. Temos que usar também a nossa liberdade para quê? Para ajudar aquelas pessoas também que têm ideias falsas sobre Deus, que ainda não o conhecem verdadeiramente. E também, irmãos, usassem a nossa liberdade para levar a palavra de Deus para aqueles que estão impossibilitados de buscarem a Deus, como nós estamos fazendo nas casas de repouso. Então, irmãos, nós precisamos assim usar a liberdade do Espírito para sermos o quê? Para sermos transformadores como Cristo o é. Vamos ver o que fala em 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, está dizendo aqui, né, que o Senhor, ele é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E nós somos transformados de glória em glória, e essa glória, ela vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Então, irmãos, você não foi criado assim por um mero acaso do destino, não é? Deus, ele te criou, e ele te criou com um propósito. Ele tem propósitos na sua vida, mas para isso, esses propósitos acontecerem, para que você saiba quais são esses propósitos, você precisa conhecer verdadeiramente quem é esse Deus. Então, irmãos, não somente assim conhecer a Deus pelo que ele possa fazer, mas sim conhecê-lo para saber quem realmente ele é, quem é o Deus a quem nós servimos e quais são os propósitos que ele tem para nós. Vamos ver o que fala em Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Então, a palavra que está dizendo, né, que o sábio, ele não deve se gloriar, se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, e nem o rico da sua riqueza. Então, Deus, irmãos, ele não se impressiona assim com o maior sábio desse mundo. Deus, ele não se impressiona assim com o homem mais rico, nem com o homem que tem assim a maior autoridade ou o maior poder sobre a face da terra. Muitas vezes, irmãos, nós temos assim uma visão distorcida do que é que impressiona a Deus. Mas aqui no versículo 24, Jeremias 9:24, aqui fala o que é que impressiona a Deus. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor,
que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então está dizendo, irmãos, que se alguém quiser se orgulhar, é que se orgulhe em conhecê-lo, que se orgulhe em entendê-lo, porque essas coisas, sim, é que agradam a Deus. Então, conhecer a Deus, irmãos, é muito mais assim do que conhecê-lo como seu Salvador, como seu Senhor, como aquele que te cura, que te prospera, que te salva. Essas coisas, irmãos, são elementares assim no conhecimento sobre Deus. Como o pastor sempre fala aqui, que nós precisamos usar assim o nosso tempo para conhecer, estudar o caráter de Deus, não é? O que é o caráter? São os traços assim particulares de uma pessoa. São qualidades inerentes da pessoa, não é? O caráter é assim o aspecto que diferencia uma pessoa da outra. Então, irmãos, para nós conhecermos a Deus, conhecer o caráter de Deus, nós temos que conhecê-lo aqui através da sua palavra. Ler a palavra diariamente, quanto mais você ler, mais você vai entender como é o trabalhar de Deus. Então, nós precisamos usar o nosso tempo assim, e conhecer e estudar o caráter de Deus através da sua palavra. Na Bíblia, quantos homens, não é? Abraão, Moisés, Josué, Davi, esses homens, irmãos, eles conheciam, eles tinham assim uma grande intimidade com Deus. Eles confiavam plenamente em Deus. Por quê? Porque eles o conheciam no profundo. Eles tinham um relacionamento pessoal com Deus, não é? Eles falavam com Deus e Deus respondia. O próprio Jesus Cristo, ele conhecia muito bem o seu Pai. Por quê? Porque ele sempre se relacionou com o Pai. Ele tinha a sua dependência no Pai, né? Ele estava com o Pai o tempo todo. Por quê? Porque ele o conhecia no profundo. Jesus, ele tinha também uma intimidade com o Pai. Então, em tudo o que Jesus fazia, ele consultava o Pai. Quando aquela mulher foi pega em adultério, os homens a levaram perante o Senhor e disseram, né, que a lei dizia que ela devia ser apedrejada. E o Senhor o que fez? Ele escrevia na areia. Isso subentende-se o quê? Que ele estava consultando ao Pai para saber o que ele faria naquela situação. Então nós vimos aqui, irmãos, assim que Jesus, ele tinha uma grande intimidade com o Pai. E isso, irmãos, é o que nós também precisamos ter. Vamos ver o que fala em João 13, 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Tá vendo? Então, esse pequeno versículo aqui, ele faz parte assim da história da última ceia. E ele mostra algo assim que nós precisamos ter com o Senhor. Como eu falei, intimidade. Isso é o que nós precisamos ter, irmãos, intimidade com o Senhor. Esse discípulo aqui, né, que a palavra diz, a quem Jesus amava, era João. Então, João, ele era tão íntimo de Deus, né, ele tinha algo além com o Senhor. Além dele conhecer, ele tinha intimidade com Jesus. Nós vemos aqui que o versículo fala que ele reclinou a cabeça no ombro de Jesus. Então, olha assim, que nível de intimidade que João tinha com Jesus, não é? A ponto de estar reclinado sobre ele. E nós, irmãos, será que nós também temos esse nível de intimidade com o Senhor? Também de recostar a nossa cabeça no ombro do Senhor e dizer a Ele assim tudo o que se passa no nosso coração? Será que nós também temos esse grau de intimidade com o Senhor? Então, para conhecer Jesus, irmãos, é preciso ter intimidade.
é preciso assim estar coladinho nele, é preciso descansar nele. Como é que nós temos intimidade com alguém, não é? À medida que nós vamos conhecendo a pessoa, nós vamos nos tornando íntimos da pessoa, nós vamos sabendo seus gostos, não é? Então, às vezes a pessoa até fala, você nem a vê, mas só pela voz você já a conhece. Então, quando nós temos intimidade assim com Deus, irmãos, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos seguros, nós sentimos assim que nós temos um porto seguro e também, irmãos, nós temos a paz verdadeira. Então, esse discípulo aqui, ele fazia a diferença pela intimidade que ele tinha com Jesus. Ele fazia tanta diferença, irmãos, que aqui em João 19, 26... Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Está vendo, irmãos? Aqui então está mostrando o quê? Que os íntimos, eles são lembrados também na hora da morte. Está vendo? Jesus, ele estava na cruz, mas ele viu João, viu a sua mãe, e o que ele fez? Ele arrumou aquela situação, ele arrumou a vida dos dois. Então, está vendo, irmãos, como vale a pena ter intimidade com Deus. Até na hora da morte, o discípulo foi lembrado. Então, irmãos, eu pergunto assim mais uma vez a vocês. E você conhece o Deus verdadeiro? Você conhece o seu Filho Jesus Cristo? Você conhece a bem-aventurança de se ter a vida eterna? Então, se você ainda não conhece, comece a buscar. Busque o Senhor diariamente, pedindo assim a Ele que Ele se revele a você através da palavra. O pastor sempre diz aqui, irmãos, que Deus ele está interessado no tempo que nós gastamos com Deus. Quando Josué foi conquistar a terra prometida, o Senhor disse a ele, né? Medita no livro da lei de dia e de noite. Então o Senhor disse a ele, fique comigo, se relacione comigo, tenha intimidade comigo e tudo eu farei por você. Então você quer conhecer o Senhor Jesus, mas conhecê-lo no profundo, não pelo que ele possa te dar, mas sim pelo que ele representa na sua vida. Então a resposta está aqui, irmãos. Medite no livro da lei de dia e de noite. E assim você o conhecerá. O conhecerá com um conhecimento pleno. Você conhecerá esse Deus verdadeiro, que te deu a vida, esse Deus que te ama, não é? Que é misericordioso, que é soberano, que é santo, que é justo, um Deus que é cheio de amor, de graça e de verdade por você. Esse Deus, irmãos, é um Deus tão verdadeiro que ele diz, não é, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, irmãos, ter conhecimento de Deus é muito importante, porque o conhecimento de Deus é uma arma assim, poderosa contra o diabo. Quanto mais você conhecer a Deus, menos poder o diabo terá na sua vida. Ele sabe o quanto você tem de conhecimento de Deus. Ele sabe se você vai ser uma presa fácil ou não na mão dele. Ele sabe se você vai ser derrotado facilmente por ele ou não. Então, por isso, irmãos, conheça cada vez mais a Deus. Conheça-o através da sua palavra. E quanto mais você for conhecendo a Deus, mais íntimo você vai se tornando dele. E diante das adversidades, pode ter certeza, você vai passar assim, sossegado, porque lutas nós vamos ter, mas quando nós temos o conhecimento de Deus, nós somos íntimos de Deus, irmãos, nós descansamos nas tempestades. Então, irmãos, concluindo assim, esse pouco aqui que eu preguei, não é? Nós precisamos sair assim da classe dos buscadores casuais, daqueles que buscam assim ao Senhor de vez em quando,
daqueles que o buscam simplesmente por interesse, daqueles que o buscam assim por conveniência própria. Então nós precisamos sair, irmãos, dessa classe, ir para qual classe? Para a classe dos que o buscam assim, para sermos assim buscadores intensos, não casuais, para sermos assim buscadores daqueles que querem conhecer a Deus verdadeiramente, como eu falei, não só pelo que Ele possa nos dar, mas sim pelo que Ele representa na nossa vida. Então você quer conhecê-lo? Você quer ter intimidade com Ele? Busque-o de todo o coração. Como diz a palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, se você o buscar assim, irmãos, de todo o coração, e buscá-lo aqui, através da sua palavra, que nós sabemos que é a verdade, você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, irmãos, não esqueça que o conhecimento é algo muito importante. Essa semana aqui foi falado bastante sobre isso, conhecer a Deus, não é? O Espírito Santo sabe como faz, porque eu também tinha preparado esse texto falando sobre isso. Então eu vi, irmãos, como é importante nós conhecermos a Deus, nós termos intimidade com Ele. Nós vimos que o discípulo, ele se destacava. Por quê? Porque ele tinha, além de conhecer o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor. Ele se recostou no ombro do Senhor. Tamanho era o grau de intimidade que ele tinha com o Senhor. Irmãos, que possamos também ser assim como esse discípulo, nos momentos de dificuldade também, confiarmos em Deus, né? Sabendo que Ele vai resolver o problema e descansar, recostando também a nossa cabeça nos ombros do Senhor. Amém?